Boa noite, pessoal. Em instantes, vamos começar a live. Só um momento. Boa noite, Desculpa, Joana. Alonso. Tudo em Tudo paz? bom, graças a Deus. Que bom. Boa noite a todos que estão participando conosco, os que vão chegar depois, aguardar aí o Francisco chegar, né, e o Alexandre para a gente fazer essa live tão importante com a sua mediação. Como é que tá? Tudo em Tá, paz? tudo ótimo. Deixa eu só aceitar aqui o Graças a doutor, Deus. doutor Francisco. Só um momento. Tá certo. Vamos aguardar aí, É, começar um pouco, né, nesse projeto da Matra Convida, as pessoas que participam conosco, trazendo uma visão ecumênica, né, a visão da doutrina espírita, dos nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, sobre esse evento tão importante que é a Páscoa. E aí estamos aguardando os nossos amigos chegarem, enquanto a Joana, que será a nossa mediadora, Joana Dark, né? Um nome muito significativo para a história da humanidade, né? é. Então nós queremos Uma história, né? Eu tô... lembrar disso, né? O Alexandre disse que já está presente aí. O Alexandre, nosso querido católico Alexandre, Pronto, seja muito bem-vindo. aceitei, doutor Francisco. Pronto. Né? Entrou. Eita, boa noite, Francisco! Boa noite. Eu, Alexandre. Tudo bem? Boa noite. Todos Graças a Deus. e todos que nos assistem. Alegria ter você por aqui, meu irmão, mais uma vez, viu? Aê, professor Oi, Alexandre, doutor Alonso, doutor tudo bom, meu irmão? Noronha, tudo bom? A colega Joana Dark. Olá, boa noite tudo a todos. Tá bom mesmo como tá, Alexandre? Tá Tá virando de bom lado você? melhor como tava mesmo. Não, não, ao contrário, como tava antes. Tá ao contrário. Assim, Agora tá. Assim, assim tá bom? tá ótimo, assim. Tranquilidade. Então vamos começar mais uma live especial, né? Agora com o tema, né, da Páscoa. Com o tema Páscoa, uma visão ecumênica. O que pensam os católicos, evangélicos e os espíritas? E na transmissão a gente está contando com a participação de 3 representantes das 3 religiões, né? O servidor do TRT, Carlos Alexandre, o católico, o juiz Francisco Noronha, o evangélico, né, do significado desculpa, que pensam, né, da parte do evangélico, e o doutor Alonso, da parte do espírita, né. E eu fiz assim, eu criei alguns textozinhos para a gente fazer uma introdução, tá? Então, assim, esse primeiro, né, o primeiro momento, eu vou fazer a pergunta geral para todos e depois a gente vai fazendo alguns nichos, né, em especiais. O meu primeiro texto que eu falo assim, a Páscoa é cercada de símbolos, né, e é uma das mais importantes celebrações religiosas em todos os continentes, né, em todo o mundo. Trata-se de uma festividade religiosa que celebra a ressurreição de Cristo, de Jesus, ocorrida 3 dias depois da sua crucificação no Calvário. É a principal celebração do ano litúrgico e também da mais antiga e importante festa cristã. Então, vou fazer essa pergunta na visão, né? Vou começar com a visão espírita, né? Na visão espírita, qual a concepção da Páscoa comemorada ontem, né? Na visão espírita, qual foi assim, a concepção para a visão espírita da Páscoa, né? Que foi comemorada ontem, no domingo? Aí vai para o doutor Alonso. Está sem áudio. Doutor Alonso está sem áudio. Pronto, vamos lá. Antes de tudo, quero agradecer a Deus a sagrada oportunidade de estar aqui, a Jesus, nosso mestre, por nos permitir participar de uma live tão importante. Como disse, já mais uma oportunidade, se Jesus permitir, uma live de luz, para que nós possamos nos esclarecer sobre esse evento tão importante. Agradecer ao doutor Francisco, ao Alexandre, ao Carlos Alexandre, né, nosso querido amigo Alexandre, e a todos vocês que participam, e logicamente a mediação da nossa querida amiga Joana Dark, que está aqui trazendo conosco
Lembrando o seguinte, para iniciar a nossa conversa, né, primeiro ponto que eu acho importante esse ecumenismo para que nós possamos observar o mesmo fenômeno, que é real, que existe, um fenômeno importante, sob vários olhares. Né? Então, dentro da visão espírita, lembrando que mesmo que, digamos, o espiritismo seja uma vertente do cristianismo, ou seja, nós temos Jesus como mestre, como nosso guia e modelo, nós temos uma interpretação um pouco diferente das demais segmentações, como o próprio catolicismo, o judaísmo, o evangelho, é um pouco diferente, não querendo ser o dono da verdade. Então, na nossa visão, a Páscoa, efetivamente, é uma conexão, acima de tudo, uma experiência com Deus, com o seu amor, que veio para a Terra, através, obviamente, da expressão máxima desse amor que é Jesus, né? Por isso que nós costumamos dizer, quem estuda um pouco o Evangelho de Jesus vai dizer assim, se eu estiver me alongando, você diz que eu interrompo, viu? Pode me interromper. Então, que aí você está mediante, fica à vontade. Então, uma visão nossa é de que essa experiência de Jesus, Jesus é o Evangelho de Deus em vida. Jesus é o Evangelho. Os evangelistas anotaram os fatos, mas Jesus é o Evangelho. E tudo o que ele fez quando esteve aqui tem um significado. Vários simbolismos. Para nós espíritas, não existe, digamos, a Páscoa espírita. Existe o fenômeno Páscoa, registrado na Bíblia, inclusive pelos nossos queridos, digamos, católicos, evangélicos, os próprios o judaísmo, que é muito mais antigo, né? Mas, na visão nossa, é, acima de tudo, uma experiência de amor com Deus, uma experiência de transformação, de modificação, de passagem de uma visão estreita material para uma visão mais ampla espiritual. Jesus, quando esteve aqui, na nossa compreensão, e eu digo nossa compreensão na doutrina não, desse estudante da doutrina, é de que Jesus veio para cá para nos mostrar o caminho da verdadeira vida, nos libertando, como Moisés fez com o povo hebreu do Egito, nos libertando de uma visão materializada, mostrando, inclusive, que a morte não existe. A morte é apenas uma passagem. Vou parar por aqui e depois eu continuo mais. Olha, só para fazer uma correção, eu falei que a gente ia fazer um tema para geral, mas assim, eu vou fazer uma pergunta específica para cada um, depois a gente trabalha um tema geral, viu? Eu troquei, só isso. Agora eu vou falar para os evangélicos, né? Como os evangélicos celebram a Páscoa e quais são os preceitos religiosos existentes nessa congregação de fiéis? É interessante a sua pergunta. A Páscoa, a gente não pode perder de vista que a Páscoa, antes de ser uma festa cristã, ela é uma festa judaica, né? Então, a verdadeira Páscoa, tal como foi instituída lá no livro de Êxodo, logo depois que os judeus saíram do Egito, foram libertados, foi estabelecida lá a Páscoa, e ela era uma data fixa no calendário judaico, em que a celebração da Páscoa ela tinha essa função realmente de ser um memorial, de relembrar aquele momento em que Deus, de forma poderosa, libertou aquele povo da escravidão, né? E os trouxe para uma vida de liberdade. Né? É essa a ideia. Por que a Páscoa ela tomou uma importância para o cristianismo? Né? Porque Jesus ressuscita justamente por ocasião da Páscoa. E existe uma conexão entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Né? Qual é? É que a Páscoa judaica ela já apontava para o que aconteceria no plano espiritual. Ou seja, libertação, a ideia de liberdade. A ideia, assim como Deus libertou o povo de Israel do Egito num plano de uma escravidão material, a obra de Cristo ela tem a função de nos libertar de um outro tipo de escravidão. Né? Nós não podemos pensar a obra de Cristo, e aí eu vou fazer aqui vou tentar buscar um pouquinho mais longe, mas a gente não pode pensar na importância da obra de Cristo sem pensar lá na queda do homem, desde a criação. Né? Então nós fazemos parte de uma geração decaída, de uma geração que está maculada pelo pecado. Lá na origem, no relato de Gênesis, quando fala que Adão caiu, e a partir de então nós recebemos, quando se fala que nós fomos concebidos em pecado, nós não estamos falando sobre o ato reprodutivo, nós estamos falando do pecado que vem passando de geração em geração. Né?
Mais tarde, na carta de Paulo aos Romanos, ele vai dizer que todos pecaram. Nós vivemos sob o jugo do pecado. Digamos assim, a pior consequência do pecado é que ele nos escraviza de forma a nos fazer pecar mais e mais. Então, a obra de Cristo ali na cruz, ela tem esse caráter de nos libertar do pecado, de nos capacitar a viver a plenitude da vida com Deus. Então, por isso que é o ápice digamos assim, é o momento mais, é a culminância, é o momento de clímax da fé cristã, é quando nós temos a crucificação e a ressurreição de Cristo. Tentando colocar de uma forma, tentando explicar de forma mais didática. Deus criou Adão, Eva, Deus criou o homem e fez um pacto com o homem. Esse pacto era um pacto de obras, um pacto de obediência. Obediência irrestrita. Se o homem obedecesse todos os preceitos de Deus, se o homem obedecesse integralmente ao que Deus estabeleceu para o homem, se o homem se comportasse da maneira para a qual ele foi criado, ele viveria para sempre, eternamente, numa vida de plena harmonia com Deus e com toda a criação. Mas o homem não se comportou dessa forma. O homem se afastou daquele padrão. O homem pecou. E então Deus apresenta um outro pacto, que nós chamamos de pacto da graça. Ele diz, bem, se o homem não consegue, por seu próprio esforço, se libertar a si mesmo, se o homem não consegue, por seu próprio esforço, conquistar o direito de viver a vida eterna, então o próprio Deus se faz carne e conquista isso para o homem por meio do seu próprio sacrifício. Né? Então Jesus vem, e nós temos o Natal como uma festa cristã importante, mas ele vai atingir seu clímax no momento da crucificação. E no momento da crucificação, Jesus ele recebe ali a condenação, ele paga, né, a nossa dívida de sangue, e a gente vê por que a Páscoa judaica era celebrada com sacrifício de cordeiro. Sim, é claro que no memorial nós tínhamos aquela situação de que foi sacrificado um cordeiro, as famílias se alimentaram com cordeiro e com ervas amargas, né, e passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, que aquilo era um simbolismo para que os filhos dos judeus não morressem naquela última praga do Egito. Mas o sacrifício de animais ele apontava para uma verdade espiritual eterna, é que o pecado gera morte. O pecado ele não pode ser ignorado. O pecado ele sempre vai gerar morte. Então, para que nós não morrêssemos espiritualmente, o próprio Deus teve que passar pela experiência da morte. Essa é a visão cristã. Né? Quando Jesus está na cruz, que ele diz, Pai, por que me desamparaste? É porque a dor que Jesus sentia ali na cruz não era apenas a dor física, que foi uma dor cruel, que foi uma dor difícil, que é difícil de imaginarmos passar por isso, mas não podemos perder de vista que outros passaram. Mas o sacrifício de Cristo ele é diferente. Né? Pedro, por exemplo, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas a crucificação de Pedro não tem valor redentivo. Pedro era um pecador como nós. Né? Apesar de ter sido um homem consagrado, um homem santo, um homem escolhido, mas ele era um pecador como nós. Mas Cristo não. Cristo era o próprio Deus. Cristo mostrou o que era viver uma vida de santidade plena. E naquele momento foi entregue, então, aquele que não tinha nenhum pecado para receber o pecado de toda a humanidade. Então ele experimentou uma coisa que era indescritível. Ou seja, o próprio Deus experimenta a desconexão com Deus. Né? Num paradoxo. Jesus viveu em plena comunhão com o Pai e naquele momento ele experimentou o que era a consequência do pecado, a desconexão com o Pai. Mas, claro, o pecado não poderia retê-lo. Né? E ele volta à vida. E esse é o triunfo e essa é a esperança do cristão. Então nós não podemos... a Páscoa, por conta disso, a Páscoa se torna a nossa mais importante celebração. Né? A mais importante celebração do cristianismo. Não exatamente a Páscoa judaica, mas aquilo que a Páscoa representa para nós, que é o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Doutor Francisco, já que o senhor falou dessa parte judaica, a gente já vai entrando mais ou menos também nessa... Já estava aqui essa pergunta, já que o senhor falou, né? Eu queria saber assim, quais as semelhanças, então, e diferenças entre a Páscoa cristã e a judaica? Que o senhor até falou algumas coisas já, né? Já adiantou, então, né? Já para continuar. Dentro da nossa visão cristã, e isso é um ponto interessante, dentro da nossa visão cristã é o sacrifício de Cristo que possibilita a salvação de todos os homens, seja no período anterior a Cristo, seja no período posterior a Cristo. Né? E desde que o momento que Deus fez um pacto com o homem,
de que o homem descumpriu o pacto das obras, digamos assim, de que o homem não poderia mais se salvar. Não, o pacto das obras, a rigor, ele estaria vigente hoje. Se alguém conseguisse ter uma vida de plena santidade, estaria salvo. O problema é que ninguém consegue. Paulo vai dizer, todos pecaram. Né? Então, nós acreditamos o seguinte, o sacrifício de Cristo, ele tem um efeito para o passado, um efeito para o futuro. No passado, as pessoas morreram e foram salvas pela graça de Deus, e graça tem esse caráter de um favor imerecido de Deus, não tem nada a ver com as obras que a pessoa faz, mas simplesmente dado de graça. Então, no passado, a graça era concedida pelo quê? Pela fé. Como no presente é pela fé. Hoje nós cremos que Cristo se sacrificou por nós. No passado, o judeu cria que viria o ungido do Senhor que o resgataria. Né? Então, esse pacto da graça, que é baseado na fé, que Deus cobra do homem a fé, ele era administrado no passado por meio do sacrifício de animais. Então, quando o judeu sacrificava um animal, né, ele lembrava que o que tinha sido a Páscoa no passado, como Deus tinha libertado ele do passado, mas também ele já estava sendo lembrado, trazido à mente, de que o pecado gera morte. E que essa seria, em última análise, o modo como Deus resgataria. Isso estaria sinalizado para o judeu que ele seria resgatado por meio do sacrifício. Né? E hoje, como nós celebramos a Páscoa? Por meio da ceia do Senhor. A rigor, nós não celebramos a Páscoa, exatamente, mas nós celebramos o quê? A ceia do Senhor, né? A Eucaristia. Né? Nós sacrificamos. Então, como é que a Páscoa é celebrada hoje? Com o partir do pão, com tomar o vinho. Né? Nas nossas igrejas evangélicas, nós usamos suco de uva, né? Como um simbolismo do vinho. E celebramos, então, a ceia, porque a ceia é um memorial. Ela vai relembrar o quê? Vai relembrar o que Cristo fez na cruz. O derramado do seu sangue, né? O seu corpo. Então, nós temos que houver essa substituição de ritos. Né? A Páscoa do judeu, ela remetia à libertação do Egito. Então, a própria palavra Páscoa deriva de passar, né? Do judaico, que significa passar por cima. E a ideia ali era que na última praga, a última praga, aquela que realmente fez com que Faraó permitisse a saída dos judeus, e a história é muito conhecida, que era a morte de todos os primogênitos, a ideia é de que o anjo da morte passou, mas passou por cima das casas dos judeus e atingiu apenas os filhos dos egípcios. Né? Então, a ideia de passar por cima. Mas também existe o paralelo, porque na festa cristã também nós passamos da morte para a vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mortos espiritualmente, e Cristo nos resgata para uma vida de liberdade. Né? Uma vida de santidade com Deus, que é a verdadeira liberdade. Então, agora a pergunta vai para católico, né, para o Alexandre. Na visão da Igreja Católica sobre esse acontecimento efetivo, assim, qual é a visão da Igreja Católica? E também, assim, fala também esse pouco também dessa visão judaica e cristã, porque é bem interessante, né, que a gente vê muitas pessoas assim, como é que eu posso falar assim, confundem, né? Então era interessante também falar um pouco, Alexandre. Primeiramente, eu queria agradecer ao doutor Alonso pelo convite, ao doutor Noronha, a colega pela mediação, a Matra, em nome dos dois juízes. E a Páscoa é a celebração mais importante litúrgica da Igreja Católica. Né? É o tempo litúrgico mais forte, é a passagem da vida, da morte para a vida, né? É a ressurreição de Cristo. Para se ter uma ideia, hoje a gente vive a Páscoa, o católico hoje vive a Páscoa, porque depois do domingo de Páscoa, entra num período litúrgico chamado Oitava Pascual. Significa que todos os dias, os 8 dias à frente, é como se fosse domingo. Então a gente celebra o hino do louvor na missa, como se fosse a missa de domingo. Então a Páscoa para a gente, para nós católicos, ainda continua. É um tempo muito rico litúrgico, né? Começa com a quarta-feira de cinzas, com o simbolismo da cinza colocada em forma de cruz na testa do católico, na missa, para lembrar que a gente é passível de morrer, que não somos eternos. E depois começa a Quaresma, nessa data, que é um tempo de reflexão, um tempo de paz, um tempo de muita fraternidade. E desaguamos no domingo de Páscoa, que é para todos os cristãos evangélicos, os cristãos
doutor Alonso é espírita, perdão, doutor Alonso, para todos nós tem o mesmo significado, né? Jesus venceu a morte pela humanidade e depois desse gesto de amor, a humanidade hoje não tem mais a morte, porque a gente sabe que a morte tornou-se uma passagem. O nome Páscoa vem do hebraico, que significa, trocando em miúdos, passagem. Então, esse grande significado católico é a passagem da vida atual para uma vida eterna, mais ou menos no mesmo caminho do evangélico, no mesmo caminho do doutor Alonso, do espírita, também tem essa visão de eternidade. Então, essa é a nossa visão católica. Certo. Eu vou fazer mais um textozinho, porque eu vou fazer uma pergunta mais intrigante para vocês, né? Entre os símbolos litúrgicos adotados pelos católicos, né, estão o coelho, que representa a fertilidade, né, a esperança de uma nova vida, o círio pascal, uma vela que representa a luz de Cristo, usada durante o tempo pascal, a água que é abençoada. Além disso, o cristianismo, ele associa a imagem de ovos de chocolate, ou ovo de Páscoa, né, que são uma tradição milenar. E quando a gente fala nisso, né, quando retratamos esse ovo de Páscoa, eu queria que cada um falasse um pouco sobre esse enfoque comercial que foi dado à Páscoa, que eu já submetido à Páscoa, né? Esse enfoque comercial de compra de ovos, né? E tudo esse que se passa, que às vezes até nem se lembram do significado da Páscoa, né? Tem famílias, crianças que nem se conseguem, a família não consegue passar essa metade de Páscoa, e apenas digamos, da compra do ovo. Então, eu queria que vocês passassem, cada um falasse um pouco sobre esse foco comercial que a Páscoa foi submetida. Aí começa o doutor Alonso fazer essa... Pronto. Vamos lá. Para fazer o rodízio, né? fazer o rodízio. Bom, na verdade, antes de entrar nesse ponto, antes que eu acho tão importante, né? Eu acho muito importante, eu queria só dar um destaque importante, que por exemplo, o Francisco falou mais de uma vez de pecado. E o pecado, por exemplo, na visão espírita, também é a etimologia da palavra do erro do alvo, né? Nós somos criados para, na nossa visão espírita, para a perfeição, para a busca do modelo Jesus, para viver como Jesus viveu, né? Como diria o Padre Zezinho, por exemplo, viver como Jesus viveu. Então, eu acredito que quando a gente fala de pecado, é o desvio desse alvo, fugir, como também já foi comentado aqui, de que a proposta de Deus é a proposta de amor, é a proposta da felicidade plena, mas por condutas indevidas nós desviamos o alvo. E aí pecamos. E a Páscoa serve também para essa mudança de vida de pecado para uma vida melhor, para uma vida, digamos assim, buscando uma vida eterna, vida abundante, através da forma como Jesus viveu e nos mostrou como se deve viver. Através de uma conduta de conexão com Deus plenamente e seguindo a lei de amor. Dentro dessa pergunta, nós buscamos então o seguinte: o que é que acontece? Dentro dessa visão, podemos dizer que há um pecado das pessoas quando se desviam da verdadeira, digamos, significação da Páscoa, quando colocam uma visão comercial. Nada contra os ovos de Páscoa, os coelhinhos, né? As lebres e os coelhinhos que representam a fertilidade, até porque isso é uma tradição aí antiga, né, das religiões pagãs, de algumas tradições pagãs, no sentido de proclamar, digamos assim, de enaltecer a primavera, vencendo o inverno, tudo mais, aquela coisa. No entanto, qual é a visão que nós observamos? Que há um exagero, a mesma coisa acontece com o Natal. Há um exagero na comercialização de produtos, né, digamos, de marcas que esquecem o verdadeiro sentido do Natal. Quando a gente aceitou esse convite, conversando com a Joana, trabalhando isso na proposta de convidar o evangélico, convidar o católico para a gente conversar junto aqui, foi justamente para a gente mostrar a importância da Páscoa em si. Pode-se dar ovo de Páscoa? Dê ovo de Páscoa, dê como presente. O presente é uma transação de amor. Todo presente é uma transação de amor. Dê o presente.
Mas lembre que a essência da Páscoa, já foi falado inclusive pelo Francisco, já foi falado pelo Alexandre, eu acredito que de alguma forma eu trouxe também, é essa transformação do homem que desviou do caminho, do homem que, entre aspas, pecou, porque saiu do caminho, pisou em falso, fugiu desse contato, dessa aliança com Deus, para agir na visão material, né, do terra a terra. E muitas vezes a gente se permite a enveredar por esse caminho comercial, que não é o melhor caminho. Ele ainda existe, mas dia chegará em que o amor e a obediência a Deus prevalecerá. Essa também é uma visão espírita. Existem algumas coincidências, né? Existem algumas coincidências. Realmente, a ideia de errar o alvo é um conceito que coincide, e muitas vezes o pecado ele é tratado realmente como errar o alvo, né? E a gente não pode perder de vista que o maior pecado, a rebelião, a verdadeira rebelião do homem contra Deus é querer viver como se Deus não existisse, como se não existisse um parâmetro, como se não existisse uma regra, não existisse um legislador. Então, esse é o cerne de todo pecado, né? A ideia ali, a ideia do homem querer ser o seu próprio Deus, né? E então, uma festa como a Páscoa, que relembra que Deus precisou descer e nos resgatar, que lembra do nosso estado de... Na verdade, o nosso estado de vulnerabilidade, o nosso estado de incapacidade de salvar a nós mesmos, né? As nossas melhores obras não são suficientes para nos colocar no padrão esperado por Deus, ou no padrão imposto por Deus desde o início, a ponto de Deus ter que nos resgatar Ele próprio, né? Então, nesse ponto, nós evangélicos, dizemos que nós somos monergistas. Nós acreditamos que a salvação ela é uma ação que vem de Deus para o homem. Eu não consigo chegar a Deus, mas Deus vem e me resgata. Essa a ideia. E aí você toca num ponto interessante. E também nós cremos que um dia haverá restauração, né? Nós cremos que haverá novo céu, nova terra, em que a criação voltará a ser harmonizada, né? E essa é a promessa, esse é o final do livro de Apocalipse, inclusive, né? É a promessa final e esperança nossa, né? Agora, Joana d'Arc tocou num ponto interessante, o aspecto comercial, e tocou especificamente nos ovos de chocolate, nos coelhos. Então, a gente tem um problema aqui. A Páscoa judaica ela era uma data fixa, né? Ela era celebrada no dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, que é um calendário lunar. Então, ele não vai coincidir com uma data fixa para nós que usamos um calendário solar gregoriano. Mas para o judeu era uma data fixa, assim como o nosso Natal, 25 de dezembro. Mas a Páscoa do cristão, e aqui eu até faço uma advertência, que o cristianismo surgiu como uma facção do judaísmo, né? E nos primeiros séculos havia várias tradições cristãs, que estavam iniciantes naturalmente, mas algumas celebravam a Páscoa e outras não celebravam a Páscoa. E achavam que não havia razão de ser, porque a Páscoa era uma festa judaica, né? E então, no primeiro concílio de Nicéia, no século III, né, é que existe um consenso dentro das várias comunidades cristãs da época de que deveriam celebrar a Páscoa. E ali ficou estabelecida uma data, né? E é uma data móvel. Qual é? O primeiro domingo depois da primeira lua, se eu não me engano, depois da primeira lua cheia, após o equinócio de primavera, para o hemisfério norte, né? Na prática coincide com o início da primavera, né? Primeiro domingo depois do início da primavera, seria essa a ideia. E realmente havia algumas divindades associadas à chegada da primavera nas culturas pagãs europeias, né? Na cultura, na mitologia nórdica, na mitologia germânica, anglo-saxã. Então existe uma deusa que é chamada de Ostera, né? Que é associada à fertilidade, ao amor, e também a esse momento do homem, e a chegada da primavera era realmente um momento de culto, e alguns apontam realmente como a origem, essa deusa, que os ovos e o coelho eram associados justamente a essa deusa pagã, né? E que isso acabou se inserindo nas festas cristãs por uma coincidência de época e local, como um elemento cultural que provoca esse tipo de mistura, de sincretismo. No entanto, eu penso que
E os ovos não eram de chocolate na época, né? As pessoas presenteavam ovos como símbolo como desejo de sorte, de prosperidade, enfim, decoravam os ovos. Não eram de chocolate. Os ovos de chocolate já é um fenômeno muito mais recente, né? Eu andei, procurei saber e parece-me que foi uma criação francesa. Os ovos de chocolate foram os patisseries franceses que já criaram, e realmente como um doce, né, e usado nessa Páscoa. O ovo de galinha, ele era, então, retirava-se a clara, retirava-se a gema e recheava-se ele com chocolate, e realmente era um doce saboroso. Eu penso o seguinte, realmente pode ter uma origem pagã, mas nós redimimos já essa origem pagã. Hoje, quando eu presenteio, ou se alguém presentear alguém com um ovo de Páscoa, ela não está atribuindo nenhum louvor à deusa da fertilidade, não está acreditando que há algum poder sobrenatural, mítico, que vai trazer prosperidade, está apenas demonstrando, né, um carinho, uma consideração. E nesse ponto eu acho que os valores são positivos. Eu acho que quando se perdeu uma origem, que pode ser uma origem imaculada, mas se fica alguma coisa boa cultural, eu acho que não temos por que rejeitar. Agora, concordo que como cristãos, devemos fazer nossa autoanálise. Como eu digo, você dá ovo de Páscoa ou não dá, é da liberdade de cada um. Né? Eu penso que não há maldade nem também naquele que se resguarda o direito de deixar passar sem esse símbolo. Mas eu penso que o mais importante é evitar realmente transformar a Páscoa, ou seja, perder de vista o significado e transformar apenas num aspecto comercial. Eu acho que o momento da Páscoa é uma grande oportunidade, né? É uma grande oportunidade. A gente celebra a Páscoa o ano todo, na verdade, mas a gente tem esse momento marcado no calendário litúrgico, diga-se de passagem, com mais força na Igreja Católica do que nas nossas, mas é sempre lembrado, né? Essa data no calendário litúrgico, que nos permite, digamos assim, aproveitar o momento. É um feriado, é um momento que a gente tem a oportunidade de refletir, é um momento que as pessoas estão pensando sobre o assunto. Então é um momento que a gente tem uma oportunidade de refletir, de pensar, de relembrar de forma mais intensa o significado da Páscoa, o sacrifício de Cristo, o nosso resgate. Então, eu penso que a gente não deve deixar que os aspectos comerciais, embora eles sejam secundários, não sejam maus em si mesmos, mas eu acho que a gente deve ter cuidado com os exageros, de ficar só nisso. E a gente sabe que o mercado ele usa qualquer coisa que permita aferir algum lucro, ele vai se transformar em algum objeto comercial. Com certeza. Vamos lá. No meu sentir, a troca de ovos, o coelhinho da Páscoa, nos últimos tempos, ele já vem caminhando paralelo à Páscoa, a celebração do Senhor, como uma festa totalmente alheia. Eu vejo que as pessoas trocam ovos, dão presente, tem um coelhinho, faz todo o simbolismo, mas não relaciona direto a Jesus Cristo. Não relaciona direto à morte e ressurreição. Eu tenho essa visão que o homem, o comércio, conseguiu atrelar a Páscoa, essa tradição, mas não coloca o ovo como uma situação litúrgica ou religiosa. Pior se estão fazendo hoje em dia, tivemos trio elétricos, Sexta-feira da Paixão em Maceió. Tivemos trio elétricos, Sábado da Aleluia, em cidades de Alagoas, e em todo o país. Eu acho que o ovo de Páscoa, o Papai Noel, fica muito aquém dessas situações mais graves, né, essas luxúrias. É uma prática nefasta que o homem está fazendo numa época tão importante, tão digna do cristianismo, que me trouxe espanto e me entristeceu muito quando eu vi os anúncios dessas festas e as pessoas que foram, lotaram, pessoas boas, pessoas que vão até para a igreja, para o culto, pessoas que são de diversas religiões, mas se entregaram, eu acho que também por muito tempo na tal pandemia, e o que deveria servir de lição para o homem, serviu de estímulo para pecar. Então, pelo menos nessa Páscoa, o ovo, o coelhinho, passou ao largo dessas situações mais graves que aconteceram. Então, a minha visão atual, né, dessa troca de ovos, o coelhinho, para mim se tornou insignificante pelo que o homem fez de pior nesses últimos tempos e nessa Páscoa especial.
foi completando no raciocínio do Alexandre, eu também passei por isso, porque eu sou cristã meus filhos também seguem, né? E a gente teve uma comemoração lá em Paripueira, na cidade de Paripueira, né? Teve a apresentação na Sexta-feira Santa, eu levei os meus filhos, né? E como eles tinham também colégio adventista, eles têm muito essa relação, né? Quando foi no sábado, a gente também ia para a missa, e quando chegou lá, e estava tendo trio elétrico, e a gente veio embora, e aí saiu até na imprensa, né? E aí o pessoal colocou como se fosse carnaval fora de época, né? Porque o pessoal tá tanto tempo, 2 anos sem ir para carnaval, para quem gosta, né? E aí todo mundo aproveitou esse feriado e fazer um carnaval fora de época. Então, essa é uma coisa que realmente tem que ser repensada, né? Bom, então, já pegando nesse ponto de... Me permite rapidinho uma observação também. Eu também manifesto aqui como espírita, né, o meu pensamento, respeito, mas sou contrário a esse tipo de prática que não respeita as práticas outras. Por exemplo, o momento da Páscoa, a Semana Santa, que começa com o Domingo de Ramos e termina com o Domingo de Páscoa, ela tem que ser respeitada por todos, independentemente da religião. Tá? Eu, particularmente, por exemplo, sou sincero, eu já gostei, mas depois que descobri um pouquinho do Evangelho de Jesus, não tenho a menor afeição para o carnaval. Então, quando alguém diz assim, bom carnaval, eu digo, não tem bom carnaval, porque para mim carnaval é uma festa que não presta. Então, respeito que pensa diferente, mas sou meio radical nesse ponto. Não tem bom carnaval, tem bom feriado. Então, quando eu vi, inclusive no Instagram, dos padres, do padre, eu quero responder isso com o padre, dos fiéis lá para assistir, né, e tal, e eu já tinha marcado um horário para encerrar, que era às 8 horas, estava mais do horário, ou seja, já não era nem para ter. Não era nem para ter durante essa semana nada disso. Né, mas já que teve, tivesse um respeito maior com quem está, digamos assim, mantendo, e é algo real, e vai continuar sempre a existir, essa tradição fantástica que é a vinda de Jesus para a nossa transformação. E a Páscoa é uma transformação, é uma passagem. Porque só deixar se existe. Desculpe ter interrompido a sua sequência aí. Assim, então, pegando nessa parte de violência, eu vou só citar algumas coisas, algumas manchetes bem interessantes. Por exemplo, lá em Manaus, agora nesse feriado, foi registrado 21 assassinatos, né? Só em Manaus, no estado de Manaus. Aqui, não, e aí, pegando também esse gancho da guerra, né? Porque como eu sou cristã, viu, doutor Francisco, eu pego mais nessa parte, assim, né? Papa, me perdoe. Mas, assim, e aí, falando assim, ele falou, né, o Papa falando assim, que lamenta, né, de uma Páscoa de guerra. Né? E aí, pegando esse gancho, eu vou perguntar para vocês, assim, desse tempo de violência, né, tamanha violência, que a gente vem só aumentando, né, a gente vê o respeito ao próximo, né, que não existe, né, e etc. Enfim, né, então, assim, em tempos de tanta violência, a Semana Santa, se o que ela pode inspirar, que exemplos a serem seguidos, que devemos seguir, né? Então, começa com o doutor Alonso, né? O senhor entendeu a pergunta? Te deu uma cortada agora, assim, você tá. falou, cortou um pouco, pode fazer. Né? O que a Semana Santa pode inspirar? E quais exemplos dá a gente para ser seguidos, entendeu? Muito bem, muito bom colocado. Olha só, eu quero destacar, viu, ao meu querido amigo Francisco, que é evangélico, achando que é católico, que o espírita que é espírita, primeiro o espírita é cristão. O espírita que é espírita, ele lê a Bíblia, viu? E eu já li o Novo Testamento mais de uma vez. Estou estudando o Antigo Testamento. Tenho, inclusive, aqui coleção do Champlin, por exemplo, que é um grande estudioso da Bíblia, do Antigo Testamento. Ou seja, nós valorizamos esses escritos bíblicos. E dentro disso, há tradições que precisam ser respeitadas. Por exemplo, há uma tradição hebraica que fala do convívio da família com o cordeiro. O cordeiro mesmo, um animal, durante uma semana, né? E no entardecer da sexta-feira, ele já vai voltar um pouquinho falhando. Acho que é melhor se eu voltar um pouco. Então, mas é um DDU, deve ser a falha do usuário, mas vamos lá. Então, vou de novo para falar. Há uma tradição hebraica que narra que, por exemplo, as pessoas conviviam com o cordeiro durante um período de uma semana e na sexta-feira o cordeiro é sacrificado. E digamos, se alimentar desse cordeiro, desse sacrifício, imagina a perda que era. O que é que nós trazemos para isso? Jesus, quando veio para cá, conviveu durante um período, né, cerca de 3 anos com os discípulos.
né? E ele conviveu, criou vínculos, como as pessoas criaram vínculo com esse cordeirinho que estava em casa. E esses vínculos que Jesus criou foram vínculos que... Falhou de novo. Mas agora voltou. Então, pronto. Então, o que Jesus traz para nós é que nós precisamos nos libertar. Só que a libertação dos erros que nós cometemos, muitas vezes passamos por dores, por dificuldades. Então, o mundo hoje vive uma pandemia. E a pandemia, na visão espírita, não é algo acaso, não é um vírus que aconteceu por acaso. É algo que está, inclusive, nos planejamentos espirituais para a nossa melhoria. Eu vejo, por exemplo, a pandemia como um grande Enem espiritual. É uma aprovação e reprovação, uma inovação nossa. Depende de cada um de nós. Qual modelo a seguir? Por exemplo, Jesus passou por todo esse caminho, inclusive sendo enaltecido no domingo de Ramos, sendo abandonado praticamente na crucificação e até durante o processo, durante todo o processo que ele esteve, né, da sua crucificação, do escárnio público que Jesus passou, Jesus manteve-se fiel a Deus, manteve-se fiel à sua missão, ao seu objetivo maior, que era demonstrar para o homem que todo sacrifício, toda renúncia para cumprir a vontade de Deus, ela tem uma finalidade e deve ser mantida. Então, todo sofrimento, todo sofrer tem um tempo de acontecer, de passar, e nós podemos passar por isso, estamos vivendo isso na humanidade, para que possa haver transformação. Quem diz assim, o mundo está perdido, para mim, ainda não encontrou com Cristo, porque o mundo tem governo, e esse governo é do Cristo. Então, há sim, digamos assim, situações no mundo, como é o caso da guerra, por exemplo, como é o caso do carnaval e outras festas que só pensam, digamos assim, em luxúria, como o Alexandre colocou muito bem. No entanto, há sim uma transformação da humanidade. Na visão espírita, nós estamos passando por uma regeneração e alcançaremos sim um mundo melhor mais à frente. E por isso, devemos seguir o modelo Cristo, o modelo de Jesus, como modelo de total obediência a Deus, ao ponto de deixar-se sacrificar-se na cruz, como ele no diálogo com o Pilatos, ele mostrou isso, que se ele quisesse, não faria, não aconteceria. Ele sabia o que ia acontecer, ele enfrentou, mas por obediência à vontade de Deus, para que todos nós pudéssemos nos salvar no sentido da autoiluminação, de voltar para Deus, voltar para a luz. Passa a palavra. Interessante a sua colocação, né? Eu disse em um momento anterior que nós também temos a esperança da restauração da harmonia da criação, mas não acreditamos que essa restauração ela vai se dar por meio de uma progressão harmoniosa, né? Então, nós na verdade não temos esperança de que esse mundo, antes da volta de Jesus, nós aguardamos a segunda volta de Cristo, né? Então, enquanto ele não volta, não acreditamos que nós vamos viver períodos de paz, um período pleno de harmonia na criação. Nós acreditamos que até a volta de Jesus viveremos dias difíceis, dias de conflitos, né, dias de guerras, dias também de epidemias, de pandemias. As pragas elas também estão previstas, né? De fenômenos naturais. Há a previsão bíblica, aliás, de que o amor de muitos esfriaria, e nós vemos isso acontecer, né? Assim como também há a previsão do progresso tecnológico, enfim. O progresso tecnológico vem, mas ele não vai trazer o amor, ele vem, mas ao mesmo tempo o amor de muitos esfria, ao mesmo tempo há conflitos, com guerras e rumores de guerra, ao mesmo tempo existem pragas aqui, pragas ali, e fenômenos naturais, e então a vida ela vai ser difícil. Nós não temos esperança de um restabelecimento da harmonia da criação enquanto Jesus não voltar. Mas temos, sim, como cristãos, a responsabilidade de buscar aumentar um pouco da densidade do reino de Deus no mundo,
Né? Então, quando a gente fala em reino de Deus, nós estamos falando do governo de Deus, né? A área que Deus domina. Então, hoje, cremos que o mundo é de Deus, mas o mundo vive em guerra civil. Né? No plano espiritual, o mundo vive em guerra civil. Existe um grande contingente de pessoas que se recusa a seguir o governo, a obedecer ao governo de Deus. Recusa a se inserir no reino de Deus. E nós cristãos, como pessoas que somos nos colocamos debaixo do governo de Deus, nós temos essa responsabilidade de contribuir para a expansão do reino de Deus, ou seja, para aumentar a área de influência de Deus e não diminuir. Né? E isso parte pela nossa própria obediência. E o maior exemplo, um dos maiores, Jesus é um exemplo de pacifismo incrível. Né? Jesus, ele deixa muito claro que ele poderia reagir, ele se deixa crucificar, ele vai voluntariamente. É um erro nós dizermos que os romanos ou que os judeus levaram Jesus à morte. Jesus se entregou voluntariamente à morte, por meio de todos aqueles acontecimentos históricos. Mas ele deixa muito claro quando ele diz para Pedro: não sabes que se eu quisesse, clamaria ao Pai, viriam legiões de anjos, me libertariam. Jesus não precisava. E quando os soldados romanos, os oficiais romanos, vão ao encontro de Jesus, a Bíblia relata isso. Pedro puxa a espada e corta a orelha dos oficiais. Né? E Jesus, naquele momento, diz para Pedro baixar a espada, guardar a espada e cura a orelha ferida do soldado romano. E esse é um ponto interessante. Ele opera um milagre de cura naquele que estava ali para lhe prender, para lhe levar ao martírio. Né? E quando a gente pensa nesse fato, a gente pensa nas implicações que isso tem para nós que somos cristãos. Né? Se Jesus... E quando eu digo Jesus é o nosso resgatador, mas ele não é apenas o nosso resgatador, ele também é o modelo de homem perfeito. Né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nos afastamos desse padrão. Né? Mas Jesus nos mostra como é que Deus opera sob forma humana. Né? E é interessante porque, às vezes, a gente tem uma tendência de achar que a espiritualidade, que a gente só vai se aproximar de Deus, desenvolver a espiritualidade, quando estivermos em condições ideais. Quando vivermos num ambiente de plena paz, quando tivermos todas as nossas necessidades materiais satisfeitas, quando não houver ninguém nos agredindo, quando não houver nenhuma perturbação no ambiente, então aquele local que eu posso meditar em plena tranquilidade, eu vou me aproximar de Deus. Mas Jesus nos mostra um outro estilo de vida. Jesus nos mostra o que é andar pela multidão, sofrer perseguição, o tempo todo alguém querendo armar uma armadilha para ele, né? O tempo todo tem que se deslocar. E no meio de toda essa perturbação, ele não perde a conexão com Deus. Então esse é o nosso maior exemplo. Quer dizer, Deus, sob forma humana, opera desse jeito. E é isso que eu devo buscar. Conservar a minha conexão com Deus, conservar a obediência, não errar o alvo, mesmo em meio a um ambiente desfavorável, a contingências desfavoráveis. É o desafio de cada um de nós, de manter a obediência, de manter o pacifismo, de manter uma vida reta diante de Deus, mesmo quando tudo à nossa volta parece caminhar no sentido contrário. Penso que é uma reflexão que temos que fazer. É o orar e vigiar, né, Francisco? O orar e vigiar. Como temos muita gente que entrou agora, né? Muitas pessoas, o que está em discussão é a questão da violência atual e a Páscoa, nessa relação. Né? Jesus Cristo, quando veio ao mundo, o grande mistério é transformar todos santos, a santidade de todos. É o que Jesus Cristo quer que a gente alcance na nossa vida, a nossa santidade. A exemplo de Lucas 15, versículos de 11 a 32, que fala do filho pródigo, em que o pai estava esperando o filho retornar, o filho depois que pegou toda aquela herança, né? E depois de torrar todo o dinheiro, ávido do pai, né? da antecipação da herança, o pai recebeu de braços abertos. Então, são vários, na Bíblia, são vários indícios, são várias passagens em que Jesus mostra para o homem que ele está todo o tempo de braços abertos, esperando o nosso retorno. E é uma mensagem para que a gente não lembre do passado, mas aproveite o nosso presente para mudar, para modificar a nossa forma de ser. No primeiro domingo da Quaresma, o filho pródigo é o evangelho católico. Né? O católico, durante a Quaresma, que antecede a Páscoa cristã,
a grande motivação litúrgica é a conversão. Então, a conversão tem que ser buscada por todas as religiões, seja o espiritismo, o evangélico, o catolicismo, os pastores, né, os irmãos espíritas, os padres, têm que buscar do seu rebanho, da comunidade, o incentivo à conversão. Eu acho que o grande mistério pascual é a busca da conversão do cristão, do evangélico, do irmão espírita. Essa é a visão que eu tenho católica a respeito dessa situação da violência e da Páscoa, que caminha lado a lado, infelizmente, né, nos dias atuais. Tem outras perguntas, mas já faltam 9 minutos. Então, para a gente deixar tempo, né, para que vocês façam, eu queria que cada um fizesse uma mensagem, né? Qual mensagem seria para esse período, né? E se pudesse também citar algum significado prático, né, para nos dias atuais, porque a gente vê muito assim, a gente lê a Bíblia e lê várias outras coisas, e ela dá muito exemplo anteriormente. Mas de hoje em dia, qual o significado prático seria, né, para os dias atuais e qual mensagem passar para esse período, né, que vai até, a gente acaba no domingo, mas para a gente é a vida toda, né, estamos sempre vivendo a morte de Cristo, o nascimento e a morte de Cristo, né, sempre vivemos isso. Né? Então, assim, eu queria deixar essa mensagem para cada um, né, para a gente encerrar a live. Eu posso abrir para vocês terminarem? Em primeiro lugar, agradecer. Pode falar, Jane. Porque eu deixaria vocês posso falar? Com chave de ouro. Nós. Obrigado aí, Ângela. Olha só, eu, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos que estão aqui presentes nessa live, os que vão assistir depois, a Joana pela organização da live, ao Francisco por ter participado, ao Alexandre também. Porque vocês que estiveram assistindo e vão assistir depois, vocês vão observar que entre os espíritas, o católico e os evangélicos, existe um ponto comum, que é Jesus. Se não viu isso, ainda não viu nada. Por exemplo, nós todos enxergamos Jesus como modelo e guia. E como é que isso que prática é essa que a Joana traz, por exemplo? A Páscoa propõe uma experiência de amor. Amor de Deus para nós, o amor de nós para nós mesmos e o amor para o próximo. Então, se no meu dia a dia eu me esforçar para me amar, para amar o outro, para amar a Deus sobre todas as coisas, eu buscar essa conversão em mim, nas mínimas coisas. Por exemplo, alguém me ofendeu, postou algo no Instagram, no Facebook, dizendo que me ofendeu. Se eu enveredar pelo caminho do revide, eu não estou vivendo a Páscoa na minha vida. Eu não estou me transformando, não estou tendo a experiência de amor. Porque como Deus permitiu que Jesus viesse, por amor, a ficar conosco durante um período, sacrificasse como sacrificou, para mostrar que o caminho é do amor, a Páscoa é uma experiência de amor. Então, se eu buscar, no meu dia a dia, me amar e amar o outro, nesse dia a dia, nas coisas mínimas, e outra, tendo a coragem de desapegar-se, por exemplo, de ponto de vista. Uma das coisas que mais faz as pessoas ligar hoje em dia chama-se ponto de vista. Quando um ponto de vista, como alguém já falou sabiamente, é a vista de um ponto. E a gente observa muito isso, as pessoas se degladiando por ponto de vista. Então, renunciar a isso em prol da paz, em prol da harmonia que há em todos nós, e que um dia voltará a prevalecer, porque o amor é a nossa finalidade, é a nossa origem e é o nosso destino. Então, queria guardar só isso. Amemo-nos, como disse Jesus através de João. Amemo-nos uns aos outros. Essa é a proposta. E hoje, dia 18 de abril, é o dia em que a doutrina espírita, que busca servir ao Cristo, veio ao planeta em 1857, o Livro dos Espíritos. Hoje é uma data muito importante para a doutrina espírita, em respeito, obviamente, a servir ao Cristo de Deus. Passa a palavra. Vou deixar encerrar o doutor Noronha, porque fica o encerramento com chave de ouro. Né? Sim, você vai minha fala é bem... Que é isso? Mas eu quero deixar aqui registrado, claro, já que eu não vou ter outra oportunidade de falar
o agradecimento ao Alonso, né, pelo convite, pela administração, para a Matra de modo geral, né, a Joana pela mediação, né, e ao Alexandre pela interação aqui, pela conversa agradável, todos vocês que nós tivemos. Agradecer a cada pessoa que está assistindo ou que vai assistir a live, né, porque, afinal de contas, nós travamos de algo interessante, agradável, mas tinha sempre esse objetivo de que outras pessoas pudessem ouvir também o que tínhamos a dizer, né? Então fica a gratidão das pessoas que se interessaram por nos ouvir, né? Isso é uma satisfação para nós, né? E como mensagem prática, né? A mensagem prática realmente vai no sentido de buscarmos a conversão, né? Quando eu digo que, como eu disse que nós somos monergistas, né? Nós não vamos encontrar por nós mesmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum por nós mesmos, mas é aquele momento, quando nós buscamos a conversão, é aquele momento em que nós reconhecemos a nossa necessidade do resgatador. É aquele momento que nós reconhecemos que nós não somos deuses de nós mesmos, que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos que Deus venha a habitar em nós, né? E quando eu digo isso, a gente tem que pensar que numa situação de que não importa o que nós vivemos até aqui, né? Quando Jesus estava sendo crucificado ali, um dos ladrões do lado dele, estavam zombando de Jesus, mas um deles reconheceu naquele momento a autoridade de Jesus, e ele pede: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão, ele não, aquele malfeitor, né, não diz exatamente que ele era ladrão, mas aquele malfeitor, ele não teve oportunidade, ele não teve tempo de fazer absolutamente mais nada. A última coisa que ele pôde fazer foi reconhecer a autoridade de Cristo, se reconhecer o senhorio de Cristo. E naquele momento de um ato de fé que ele expressou em Jesus, e ele foi salvo. Ele não teve tempo de apagar ou de fazer obras que tentassem mudar o passado dele. Mas até no último momento, Jesus reconheceu e atribuiu a sua fé àquele homem, e atribuiu graça à fé daquele homem, né? Graça àquele reconhecimento, e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então, esse é o momento. A gente não precisa esperar estar na cruz, né? Esse é o momento. É o momento de chegar e dizer para Deus: lembra-te de mim, quero estar debaixo do teu senhorio, quero me converter, e deixar então que Ele derrame sua graça sobre nós, que Ele nos capacite. A gente costuma dizer que a salvação é um ato único, em que Deus derrama a sua graça imerecida sobre nós, e não há mais nada que possa nos separar do amor de Deus. Mas a santificação ela é um processo paulatino, é um processo gradual, mas o importante é estarmos no momento que entregamos nossa vida a Cristo, no momento em que reconhecemos o senhorio dele, deixar que ele trabalhe e nos capacite para nos tornarmos cada vez mais parecidos com ele, né? E essa é a mensagem: reconhecer a nossa necessidade de Cristo e entregar a nossa vida a ele. E a Páscoa ela vai ter um grande sentido em nossa vida, com toda certeza. E a mensagem que eu deixo: primeiro queria agradecer ao Dr. Alonso pelo convite mais uma vez. Essas aulas históricas do Dr. Noronha, maravilhosas. Obrigado a Joana pela mediação. E a mensagem que fica é a mensagem da Páscoa, né? Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e carregue. Não arraste não a cruz, porque arrasta, ela fica pesada. Coloque na costa, carregue sua cruz, seja um filho com problema com drogas, seja um problema familiar com a esposa, seja falta de emprego. Não torna aquilo um peso maior na sua vida. Carregue com fé, com força, que sua vida vai se transformar. Fé em Jesus. Então, obrigada a todos pela participação, né? E se alguém quiser mais contribuir com mais alguma coisa, alguma mensagem, pode ficar à vontade, mas tem mais alguma coisa para falar? Eu quero agradecer. Eu gostaria só de dizer o seguinte, né? Os amigos eu fico feliz, assim, eu fico feliz. Lógico. E a minha esposa não pode estar presente porque está com os bebês, porque ela é TE, mas ali bastante ela vai assistir. Eu estou feliz, né, de Francisco Alexandre ter aceito o convite nosso da Matra, e a Matra, com Joana, inclusive nossa
parte na comunicação, mandar um grande abraço para a doutora Carolina, que é a nossa presidente, e toda a diretoria. A Matra tem essa proposta, a Matra 19, desse projeto Convida, de convidar as pessoas a expressar-se, a trazer algo de bom. E hoje, nessa noite, eu aprendi muito com o Francisco, com o Alexandre, que ela trouxe para nós. Espero poder ter sido útil também, e só gratidão. Obrigada, então, viu, a todos pela participação. Fiquem com